Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao curso Quem Pensa Enriquece. Vamos lá, a nossa jornada dentro deste módulo Conhecimento Especializado já está maior do que você provavelmente imaginava, né? E agora sobre conhecimento especializado de hoje, vamos falar, continuando sobre vendas, vamos falar sobre poder aquisitivo. O que que isso tem a ver para você? No que isso interessa na sua jornada até as riquezas em todos os sentidos? Vamos lá. No mundo de hoje, no sistema econômico que temos neste planeta, poder aquisitivo não é necessariamente um poder, mas vamos chamar assim porque é mais fácil de entender. Em outras palavras, o que você costuma associar quando a gente fala poder aquisitivo? Grana, né? Vamos, antes de eu voltar aqui para o slide, vamos conversar um pouquinho sobre isso. O que é poder aquisitivo para você? É grana. E o que a grana faz no mundo? Ela compra tudo? Não, não compra tudo. Mas ela faz as coisas acontecerem? Faz. E esse é o cerne da questão deste vídeo aqui. A grana faz as coisas acontecerem. E isso retroativamente vai influenciando a mentalidade de pessoas que têm grana. Olha só como isso muda e influencia a mentalidade. Quanto mais grana você tem, mais você tem propensão a fazer as coisas acontecerem, a ter a postura de fazer acontecer, não num sentido apenas operacional, mas num sentido geral, de fazer acontecer de maneira geral. E o contrário também acontece. Quando você não tem muito dinheiro para fazer as coisas acontecerem, isso entra na sua mente e você passa a considerar imposições autoimpostas como sendo verdadeiras. E você passa a acreditar que a ausência de fundos monetários o suficiente para você fazer acontecer implica numa ausência de capacidade de fazer acontecer no mundo. E as duas coisas, por mais que tenham uma correlação, não tem a ver uma com a outra. Olha só, as coisas que neste contexto estão relacionadas são simplesmente a grana, números, poder aquisitivo na sua conta e o emprego do dinheiro. Agora, veja só a correlação. As pessoas que acumulam dinheiro, não necessariamente as que herdam, mas as que acumulam dinheiro, para chegarem no ponto de acumular dinheiro, elas têm que se tornar pessoas que são como se fossem centros locais ou locus, digamos assim, no plural loci, de acúmulo de energia. Então, ela se torna uma espécie de centro de distribuição logística de dinheiro. Tá? E como isso funciona na prática? Bom, um hub, ou um centro de distribuição logística de energia monetária, implica em muito fluxo de energia por determinado intervalo de tempo, entre aspas. Tá? Ou seja, num único dia, pessoas que têm muita grana, elas processam muita energia e energia financeira. Por processarem muita energia financeira, elas, consequentemente, são capazes de direcionar essa energia. Lembra que a gente estava falando que dinheiro é energia? Dinheiro é energia inteligente. Quanto mais você souber manusear a energia inteligente, melhor você enriquecerá, em todos os sentidos. As pessoas que não costumam manusear muita energia financeira acabam pensando que elas não são capazes de manusear muita energia financeira ou de qualquer outro tipo. E, como consequência, elas se tornam pessoas que têm pensamentos e crenças e limitações que impõem a si mesmas. No sentido de, por exemplo, não fazerem acontecer ou acharem que não tem condições ou não tem méritos ou não tem qualquer outra coisa para conseguir dinheiro, para enriquecer. E isso é um pensamento que é mentiroso, só que muita gente acredita nesse tipo de mentira, tá? Então, pessoas com pouco poder aquisitivo, veja só que uma condição externa, uma externalidade, acaba influenciando a crença da pessoa sobre ela própria.
E aí a pessoa, acaba influenciando o mundo fora dela com base nas crenças. Isso é o efeito Pigmalião. Uma crença, uma ideia, se torna uma profecia autorrealizadora, mediante a sua postura, a sua conduta com base nessa crença, que pode ser uma crença falsa, né? Igual o Papai Noel. Você pode acreditar no Papai Noel e pode se comportar na esperança do Papai Noel te dar presentes, ok? A sua conduta é influenciada por uma crença falsa. Se você não achava que o Papai Noel era falso, agora está sabendo, entendeu? Esse é o momento da grande revelação, tá? E perceba que você poderia se comportar com base numa crença verdadeira. Por exemplo, porque faz parte do seu código moral, ou alguma outra coisa assim, entendeu? O comportamento, ele é muito influenciado por crenças, e crenças estas que podem ser falsas. Em relação a dinheiro, a história é mais ou menos parecida. As pessoas com pouco poder aquisitivo, elas tendem a se comportar de maneiras a terem um excesso de subjetividade, ao invés de um excesso de objetividade. Elas dão muita importância a ideias subjetivas e pouca importância a ideias objetivas. E aí acabam, consequentemente, agindo mais com base em ilusões, com base em achismos, tá? Eu vou explicar isso melhor aqui numa perspectiva estatística, e aí você vai entender onde eu quero chegar. Legal? Então, agora que essa introdução foi feita, vamos lá. Poder aquisitivo. Lembra que você enriquecer é a questão de você balancear. Você vender é uma questão de balanceamento. Você enriquecer também é uma questão de balanceamento. Em que sentido? Ciência e arte. Ciência em que sentido? Do manuseio da energia infinita, da energia inteligente. E a questão da arte, do seu bem-estar, do seu contexto de subjetividade em relação ao mundo. Afinal, a subjetividade é, digamos assim, uma condição inescapável de todos os seres vivos. Por quê? Todo mundo tem ideias que nutrem na mente em relação ao mundo. E essas ideias, elas estão além do tempo, além do espaço. São ideias que ficam na sua mente. Mais detalhes sobre a mente no próximo módulo, módulo 5, imaginação, tá? No módulo 5, a gente vai falar com detalhes sobre esse e vários outros conceitos. Então, na parte objetiva de vendas, é um balanceamento. E olha só, lembra do mapa estatístico que eu mostrei? Isso aqui é uma distribuição normal, tá? Essas proporções, elas são proporções normais, ou seja, é uma curva normal com base numa integral gaussiana que foi dividida aqui em intervalos chamados de sigma, tá? Esses intervalos são utilizados na estatística. E essas porcentagens são porcentagens de, digamos assim, derivativas de área desta integral gaussiana. E a correspondente em relação à totalidade da área da integral gaussiana, essa fatiazinha que corresponde a, por exemplo, 34,1% aproximadamente, tá? Em relação a toda a integral gaussiana, que, por sua vez, vale raiz de π. Só uma curiosidade aí para você colocar na sua lista, tá? E aí, se você quiser mais detalhes, você pesquisa a integral gaussiana, a fórmula dela e tudo mais. Você vai ver que é uma fórmula relativamente simples e a forma física, a forma estatística, as implicações no mundo real desse formato matemático aqui estão em muitas áreas. E, por exemplo, no marketing, por exemplo, nas vendas, por exemplo, no seu enriquecimento. E aí, uma estimativa, tá? Estimativa. Cerca de 84,2%, ou seja, 80% no princípio do paretão, sendo que horizontalmente, vamos considerar quantidade de dinheiro, tá? E verticalmente aqui a quantidade de pessoas. E aí você tem aqui pessoas numa distribuição estatística mundial, quantidade de pessoas no mundo, e aqui a quantidade de intervalos de riqueza que elas têm, tá? Não é exatamente assim, tá? A distribuição é bem mais
poucas pessoas têm muito, muitas pessoas têm pouco, aquela coisa toda. Só que para você ter uma ideia, da população no mundo, cerca de 84% das pessoas no mundo, elas têm e vivem num excesso de subjetividade. Um excesso de subjetividade. Ou seja, olha só, a arte que seria correspondente a essa parte esquerda aqui da balança, tá uma ênfase demasiada nela, tá? E a objetividade, no caso, não tenha o peso apropriado. E aí o que acontece? A pessoa, ao invés de focar no que é real, foca no que é ilusório, foca em roteirinhos montados de maneira completamente fantasiosa para entreter audiências, tá? Ou seja, o típico cara que vive uma narrativa de novela ou uma narrativa de série de Netflix. Simples assim. E vive para pagar boletinho. É aquele cara que acha que ganhar dinheiro é porque existem contas para pagar. Ou seja, a condição de enriquecimento do dinheiro do cara está atrelado às dívidas ou contas que o cara tem para pagar, ao invés de ser pelo próprio enriquecimento em si. Pelo próprio fato de você se tornar uma pessoa com mais habilidade, com mais conhecimento específico no manuseio da energia infinita, tá? Então, o sistema cognitivo médio desse tipo de cidadão aqui é o da escassez. É o que você vê aí no Instagram ou no TikTok, a galerinha falando, ou no YouTube também, de mentalidade de escassez. Filosofia em relação ao dinheiro. Que nada mais é do que a filosofia em relação ao manuseio da energia inteligente na vida. Qual que é o sistema cognitivo delas e o que isso quer dizer? Significa que a maneira de aprendizado e a maneira de raciocínio que essas pessoas têm está fundamentado na escassez, ou seja, obrigações ao invés de proatividade ou de iniciativas. Está fundamentado em alguém manda e a pessoa obedece e aí corre atrás para pagar, tá? E muitas vezes essas pessoas são levadas a um tipo de padrão de consumo baseado em também o quê? Uma ordem, tá? São pessoas que muitas vezes compram para ganhar dinheiro rápido, para enriquecer, para buscar atalhos, tá? Pessoas que querem fórmulas prontas e mágicas para resolver os problemas delas. Que não querem gastar muito tempo em aprender coisas difíceis, entre aspas, tá? Ou em acumular conhecimento especializado. São pessoas que simplesmente querem o quê? Desfrutar o entretenimento de suas próprias subjetividades. Em outras palavras, são pessoas que desfrutam mentiras ilusórias. E por que eu digo termos tão pesados assim para se referir à subjetividade? Porque a sua subjetividade, ela não tem nenhum vínculo com a realidade objetiva. É um fruto de uma interpretação da sua mente. E por mais que seja uma interpretação, digamos assim, bonita, artisticamente bela, por mais que seja uma interpretação incrível, uma interpretação fabulosa, é uma interpretação. E não é a realidade objetiva. Aí você pode, por exemplo, olhar ou observar esse tipo de comentário e falar assim, pô, Carbone, mas quer dizer que você está, então, criticando todo tipo de arte? Afinal, a arte em si é apenas uma tá lá aquilo, e aí a subjetividade das pessoas não tem nada a ver com a realidade. Bom, vamos lá. Já que foi trazido esse tema de arte, uma peça artística bem feita, ela suscita, ela induz a pessoa a uma miríade de interpretações. Mais uma palavra difícil aí para você. O que é miríade? É um grande número, tá? Uma gama vasta, uma amplitude muito enorme de interpretações subjetivas. Então, uma peça artística bem feita, ela suscita interpretações variadas nas pessoas, interpretações
que podem ser muito profundas emocionalmente, interpretações de apreciação, interpretações de estado de reflexividade e por aí vai. Mas são interpretações. Não é possível entender a intenção do autor da arte ao fazer a peça. E mesmo se fosse possível, não teria tanta graça quanto a tua interpretação em relação àquilo. É por isso que, quando você lê um livro, geralmente é muito mais legal do que ver o filme baseado no livro. Por quê? Porque a sua imaginação ela é feita sob medida para você. E, portanto, perceba que o que eu estou dizendo é a subjetividade, ela é uma parte inescapável da vida e é uma parte boa, se usada com sabedoria. Esse é o pulo do gato. E pergunta se as pessoas sabem usar a subjetividade delas com sabedoria no mundo de hoje. Não sabem. Por isso que são escassas em termos de conhecimento, em termos de finanças, em termos de profundidade mental, de, enfim, de basicamente tudo. Elas vivem em um sistema de escassez. Significa que a escassez é uma regra? Por mais que você possa ter o seu embasamento marxista, o seu embasamento ou liberal, ou neoliberal, ou seja lá qual for o seu embasamento, independentemente disto, perceba uma coisa: o dinheiro é apenas um reflexo da energia inteligente no mundo. Se você olha a natureza e perceber que existe uma abundância incrível de energia inteligente no cosmos, você vai entender que, no caso do dinheiro, a questão é análoga, a questão é a mesma, digamos assim, tá? É proporcional, ou seja, é abundância, tá? Agora, como você manifesta isso na sua vida, esse é o game do dinheiro. Esse é o game de você enriquecer. Portanto, faça a sua lição de casa aí, ok? Vamos supor que você quer enriquecer com indústria. Cara, faz a sua lição de casa. De repente você precisa de muito investimento, de repente nem tanto, de repente, dependendo de como for, você tem um tipo inovador de indústria, sei lá, cara. De repente é comércio. Ok, faz os seus pulos aí. De repente é serviços, entende? Então, várias possibilidades tem para você enriquecer, vários caminhos tem para você enriquecer. A questão é, entenda como funciona o dinheiro e entenda que a maioria das pessoas terá um excesso de subjetividade nos seus sistemas cognitivos e, portanto, agirá em seus padrões de consumo com base nessas premissas. E qual que é, digamos assim, o lado bom, o lado ruim disso? O lado bom é que pessoas com excesso de subjetividade tendem a consumir coisas subjetivas. Pessoa, e agora, consequentemente, né, o outro lado da moeda é que tem pouco poder aquisitivo. Tá? Então, a estratégia para esse tipo de gente é o volume, geralmente. Tá? Por mais que você tenha todo aquele lance do atendimento, coisa e tal, para você realmente chegar a uma condição de riqueza, o lance é volume, ao invés de diferenciação. É aquela coisa de um carrinho popular versus um carro de luxo. Carro de luxo, a indústria dos carros de luxo, ela é fundamentada no quê? Da diferenciação. Ou seja, um produto com valor agregado enorme e com, portanto, um preço final muito alto, que não é para qualquer um comprar. E aí ganha no quê? Ganha na margem. E o volume de vendas é menor. Agora, vamos lá. Estatisticamente, o que faz mais sentido para você? Estatisticamente, já que a maioria das pessoas, 80% das pessoas, funciona com excesso de subjetividade, entenda como funciona a subjetividade. Agora, esteja mirando no quê? Na objetividade. Para você chegar até o outro lado da questão aqui do gráfico. Agora, olha só que interessante. Essa pontinha aqui, ó, a pontinha, tá? Uns 2%. Tem um excesso de objetividade. Então, olha só. Você tem aqui o famigerado Wojak, ou Vojak, seja lá como é que você chama essa bodega aqui, tá? Desse meme. E aí você tem uma pessoa que parece que está aí contente, ou parece que está, digamos assim, com um certo desdém, né? Do tipo, tem aí
um monte de grana, tem um monte de riqueza e tudo mais, porém, no fundo, está miserável, chorando e, sabe, provavelmente aí se deteriorando em termos emocionais. Esse tipo de gente tem um excesso também, só que é de objetividade. E costumam ser pessoas extremamente pragmáticas em suas condutas. Pessoas bem quadradinhas, sabe? Pessoas que aquela típica mentalidade de engenheiro, aquela coisa, sabe? Engenharia de produção, aquela coisa bem pragmática, tá? Pessoas assim, geralmente, tá? Neste contexto de riqueza, elas têm muita grana, parecem estar satisfeitas, só que também não está lá grande coisa no termo de saúde mental. Só que essas pessoas têm uma maior tendência à objetividade e uma maior capacidade de ação no mundo. Pessoas com muita grana podem agir e fazer as coisas acontecerem. Pessoas com menos poder aquisitivo têm uma menor capacidade de ação no mundo e uma maior tendência à subjetividade. Tá? E olha só, quais são os valores buscados aqui em cada uma dessas partes? No caso do Ojaki, cheio da grana, eles tendem a buscar mais dinheiro e mais conhecimento. Estímulos à objetividade e validação interna. E olha só, esse Ojaki, ele tende a buscar cada vez mais conhecimento, cada vez mais dinheiro, no intuito de, talvez, supercompensar uma falta interna. É aquela coisa de, precisa ter a saúde mental em dia. Tá? Tem vários casos de pessoas que têm muita grana, mas não se sentem contentes. Se sentem sempre faltando alguma coisa. Você tem aí perspectivas psicológicas para explicar isso, perspectivas médicas para explicar isso e tudo mais, e eu vou propor uma perspectiva energética para explicar isso. Pessoas que estão nesse tipo de condição em que sempre está faltando alguma coisa, sempre, sabe, tem um vazio dentro das pessoas e nunca tá bom, geralmente, pessoas assim estão buscando o que se chama de atividade de raio verde. Pessoas assim estão buscando um entendimento, uma escuta, uma aceitação incondicional, que muitas vezes não será concedida a essas pessoas por ninguém fora delas. E aí elas têm que o quê? Aprender a se escutar, aprender a se aceitar, a aprender a se entender. E é uma lição muitas vezes dura, tá? Então tem gente que não tem o privilégio do beneplácito social. Mais uma palavra difícil para o seu vocabulário. O editor podia estar colocando uma listinha de vocábulos complexos, tá? E depois deixar aí num manualzinho para você. Ou seja, o que é beneplácito? É uma concessão, tá? É uma espécie de concessão mesmo, sabe? Uma política de concessão, no sentido de tá aí, sabe? Então, pessoas assim, às vezes não têm o beneplácito do quê? De uma certa aceitação social, uma aceitação de fora. E aí precisam compensar isso de dentro delas, tá? Então, e aí elas tentam compensar de fora, como? Mantendo aparências. Sabe aquele ricaço que vive uma vida frugal e vive com uma roupinha normalzinha, tudo, sim, low profile, como chamam, tá? E aqueles caras que ficam ostentando na Arábia, montados nos camelos, do lado dos sheiks, comendo e defecando nas privadas de ouro e aquela coisa toda, tá? Geralmente, pessoas assim, elas são mais infelizes. E a galera tá começando a perceber isso. Vale mais você ter muita grana? Claro, vale mais. Só que você ter de forma equilibrada e ter a sua saúde mental em dia e ter, talvez, se for o seu caso, a terapia em dia, talvez ter, de repente, esportes em dia ou atividade física em dia e você ter o equilíbrio tanto da parte objetiva, por exemplo, corpo, quanto da parte subjetiva, por exemplo, a mente, o espírito, do que você focar só no objetivo,
só ter coisas para acumular, só ter todas as roupinhas da moda, só ter todas as maquiagens da moda, só ter, sabe, tá com o salão em dia, com todos os cacarecos no cabelo para deixar brilhantinho e aquela coisa toda, tá? A unha, nem de porcelana mais, a unha assim de diamantes, diamantes assim de outra galáxia, tá? De tão valioso e raro que são os diamantes, tá? Vieram diretamente de outra galáxia. E aí você tem, e aí semana que vem você troca porque já enjoou, né? Vale mais você ter equilibrado do que você tá em um excesso. Só que qual que é o lance? O que a mídia costuma dizer para você? Que a maioria dos ricos é esse das unhas dos diamantes das outras galáxias e sempre são infelizes. E é uma mentira isso. É uma minoria ínfima de ricos que são assim. A maioria de pessoas que tem grana, vamos dizer classe média alta, tá? Vamos dizer assim, não tem dívidas, e consegue, sabe, viajar para onde quiser, consegue comprar o que quiser. A maioria dessas pessoas, como é que elas são? Elas querem servir o próximo. E geralmente, pessoas assim, elas têm um equilíbrio maior entre objetividade e subjetividade do que essa minoria, tá? Geralmente. Então, por isso que eu coloquei lá no gráfico só 2% daquela galerinha lá com excesso de objetividade. E os 80% ou 84% focado em quê? Num excesso de subjetividade. Tá? Então, perceba a insidiosidade, mais uma palavra difícil aí para você, o que é algo insidioso? É algo que é uma dissimulação. Perceba a dissimulação da narrativa da mídia de massa. Ela quer te convencer que a maioria das pessoas elas estão focadas na aparência e não na essência. Só que na prática é o contrário. A maioria das pessoas está focada na essência e não na aparência. É por isso que a maioria das pessoas vivem narrativas que glorificam a subjetividade. É por isso que a maioria das pessoas consome conteúdos que glorificam a subjetividade. É por isso que a maioria das pessoas consome novela, consome Netflix, consome filme, consome narrativas desempoderadoras e situações nas quais elas estão em posição de espectadores e não é nem figurante, é espectador mesmo da parada, ao invés de serem protagonistas da questão. Então, veja só, a maioria das pessoas, ela busca o quê? Olha só, vamos voltar aqui. Entretenimento. A maioria das pessoas busca entretenimento, cara. E o que é entretenimento? Vamos ver se você sabe me dizer. O que você consegue definir o que é entretenimento? Eu vou dar 10 segundos para você tentar definir isso aqui para mim. Dá uma olhadinha no vídeo, no slide, enquanto eu fecho aqui a minha câmera para você se concentrar melhor. Voltei. Conseguiu chegar numa resposta? O que é entretenimento? Vamos lá. Vamos consultar. O que é entretenimento? Tá? Você vai ver qual que é a raiz etimológica do termo, tá? Se você for ver a definição, você vai ver ato ou efeito de entreter. Aí jogou o substantivo para o verbo. Talvez a origem etimológica venha do espanhol tener, tá? E entretener, ou seja, ter entre dois instantes de tempo, tá? Eu vou te propor outra abordagem, tá? Entretenimento deriva de circos itinerantes, onde entre um espetáculo e outro aparecia aqueles que entretinham a audiência,
Você pode pegar e falar assim, não, mas o próprio espetáculo do circo não é um entretenimento? Pois é. Só que o entreter significa entre um ato e outro. Então, chamar a atenção das pessoas entre um ato e outro, tá? Eu li essa definição em algum lugar aí faz um tempo já. Não sei se é verdade, mas tá aí. Processa e vê se faz sentido para você. Ou seja, ter entre dois pontos, dois momentos, tá? Legal. É uma definição ok? É ok. Mas explica ainda o que é? Não. Então, vamos lá, vamos melhorar um pouco mais. Entretenimento é você energizar a sua subjetividade. Mais precisamente, energizar ideias fantasiosas sobre a realidade. Energizar. E aí é um termo um pouco mais factível do que entreter, tá? Então, quando se fala em energizar, se fala no quê? Direcionar energia num sentido, numa direção. E quando se fala em energizar a sua subjetividade, energizar uma fantasia, energizar um sonho, qual que é a premissa por trás da fantasia? Uma ideia que não necessariamente é verdade, uma ideia que foi imaginada. E essa ideia imaginada, ela se constitui no quê? Numa premissa, tá? Condicional em relação ao mundo. Como assim condicional, Carbonão? Condicional no sentido de você reduzir os limites de complexidades de variáveis no mundo a intervalos bem pequenos. Vou dizer em outras palavras para deixar mais fácil para você entender. É como se fosse ou 8 ou 80, famigerada mentalidade borderline. É muito mais fácil você ser uma pessoa binária e tratar em dois extremos, com uma delimitação muito clara entre eles, do que você ser e considerar uma ampla gama de possibilidades. Do que você considerar, por exemplo, entre 0 e 1, todos os infinitos números entre 0 e 1, ao invés de você só considerar os inteiros. De certo modo, você considerar a mentalidade subjetiva é você considerar o quê? Apenas essas condições absolutas, só que como prerrogativas da sua cabeça. Por exemplo, vou usar um exemplo mais simples para tu entender. Tu mandou a mensagem pro crush, o crush não respondeu. Dependendo da sua subjetividade, você pode achar o quê? Ou o crush tá fazendo outra coisa, ou tá com outra pessoa, ou deixou de gostar de você, ou, sei lá, perdeu a internet no celular, ou enfim, alguma outra coisa. Todas essas fantasias, elas são fantasias. Você não tem como saber a verdade, a não ser que você pergunte. Só que a subjetividade, de certo modo, é uma muleta à realidade. Ao invés de você perguntar e certificar-se, digamos assim, com certeza absoluta, você elabora uma conjectura mental para evitar a fadiga de você se expor ao incerto. E essa fadiga, na verdade, é apenas um medo do novo, um medo do inédito. É por isso que a maioria das pessoas não empreende. Por quê? Porque empreender é se expor a riscos. Então, tudo isso que eu estou te falando é o oposto do empreendedor, da empreendedora. Os empreendedores, eles se expõem ao risco diretamente, eles veem como as coisas realmente são, eles estudam o mercado, eles fazem o famigerado benchmark, eles analisam a concorrência, eles veem a viabilidade do negócio, eles fazem um plano de negócios, eles têm a logística deles bem mapeada, eles fazem vários outros processos de maneira a deixar organizado e de deixar a coisa real. E a maioria das pessoas vive no quê? Vive num mundo de fantasia mentiroso. Sacou? Então, a maioria das pessoas
olha só, elas buscam o entretenimento para quê? Para energizar essas fantasias. Porque por si só, essas fantasias vão se deteriorando. Afinal, elas não têm nenhum vínculo com a realidade objetiva. Elas dependem consistentemente de reforçamentos e de energizações. É aquela coisa, por exemplo, de você. Vamos, um exemplo. Um combustível fóssil e um combustível. Não, melhor dizendo, um sistema de propulsão baseado no atrito e um sistema de propulsão baseado no eletromagnetismo. Pronto, melhor. Combustível não tem nada a ver com isso. O sistema de propulsão baseado no atrito é um sistema de propulsão que consistentemente precisa de reformas e reformas e cada vez mais reformas. Outro sistema de propulsão baseado no eletromagnetismo, a manutenção é muito menor. O atrito implica num quê? No quê? Numa resistência, numa deterioração, numa aproximação à inércia. É a mesma coisa com a subjetividade. Aproximação à inércia constante. Quanto mais você energiza as suas fantasias, mais você tende a precisar de mais energizações para as suas fantasias. A tal ponto que tem gente que interpreta o mundo de uma maneira completamente fantasiosa, ao invés de ser baseado na realidade. Tamanha foi a energização, a fantasia da pessoa, ao invés da realidade objetiva. E tem gente que está tão, digamos assim, alucinado ou alucinada com a subjetividade, com a fantasia, que o termo realidade objetiva ofende o sistema cognitivo da pessoa. Ofende a pessoa falar em termos absolutos, em termos de as coisas como elas realmente são. E por quê? Porque qualquer coisa ofenderia alguém assim. Afinal, o sistema subjetivo da pessoa vai crescendo e vai precisando de cada vez mais energia para se sustentar até entrar em colapso. O destino da subjetividade é o colapso em si própria. Ok? E a quantidade de energia, estatisticamente, é completamente insuficiente para as pessoas conseguirem viver nessa subjetividade. É por isso que a maioria das pessoas, se você perguntar para elas, elas dirão que estão em angústia. Só que continuam buscando entretenimento. Por quê? Porque não sabem outra maneira. E muitas vezes têm medo da realidade objetiva, medo das coisas como elas são, medo de abrir mão do seu sistema cognitivo, medo de abrir mão da escassez, porque pelo menos a escassez é conhecida, pelo menos o salário no final do mês é um valor conhecido. Poderia ser muito maior, só que as pessoas tendem a se contentar com as migalhas, porque as migalhas são conhecidas. De forma, digamos assim, de forma. Opa, vamos voltar aqui. Vamos lá. De forma psicológica, o desamparo aprendido da pessoa é uma realidade, pelo menos, conhecida, mais conhecida do que o novo, do que o inédito. E por mais que o desamparo aprendido seja uma mentira, de que o mundo não necessariamente age dessa maneira com a pessoa, pelo menos a pessoa se apega a esse construto mental, a essa ideia subjetiva. E muitas vezes se apega com força, tá? Só que a vida de todo mundo, tá? Vou fazer uma generalização um tanto quanto ignorante. Só que, por mais que toda generalização seja ignorante, essa aqui talvez seja menos ignorante que as demais. Todas as pessoas que vivem num excesso de subjetividade tendem à infelicidade, à volatilidade cognitiva, volatilidade mental, emocional e volatilidade psíquica. E
A maioria, se não todas as pessoas que vivem num excesso de subjetividade são estatisticamente mais infelizes do que as pessoas que vivem de maneira equilibrada. Portanto, quando você entende, e é importante você entender isso, por quê? Porque estamos falando da estatística, estamos falando da média. E você, para vender qualquer coisa, você vai precisar saber estatística, né? Os princípios das médias, tá? Então, entenda como essas pessoas são, entenda como o mercado funciona, tá? E aí, você pode, ao invés de, por exemplo, dançar no ritmo do mercado, você pode ir naquela ideia do oceano azul e você criar o seu próprio nicho, porque, novamente, por mais que as pessoas estejam no excesso de subjetividade, todas, sem exceção, buscam a verdade. Essa angústia que elas sentem dentro delas é consequência do impulso que elas têm à verdade. Então, busque a verdade vai te libertar, fica tranquilo em relação a isso. Só que você vai ficar puto primeiro, ela vai te tirar do sério primeiro. Por quê? Porque você vai perceber quantas mentiras você acreditou até hoje e considerou verdades. Beleza? Considerando de maneira estatística, a maioria das pessoas tem pouco poder aquisitivo e, portanto, vive na subjetividade. Tá? Então, entenda as ramificações disso para você entender como você pode servi-las melhor. Significa que você tem que servi-las necessariamente energizando a subjetividade delas? Talvez sim, talvez não, depende da sua estratégia, ok? E nas pessoas que tendem à objetividade, significa que você tem que lidar como em relação a elas? Depende da sua estratégia, tá? Lembra, o propósito deste curso aqui é te propiciar com autonomia, de providenciar autonomia intelectiva, autonomia de pensamento e de conduta, para você seguir o seu caminho, sem necessariamente seguir um manual. Beleza? No vídeo de hoje é só. Vejo você no próximo vídeo!